liderar na era digital. Meu nome é Vitor Gonçalves, eu sou Head de Inovação e Agilidade da Verity. Eu sou criador do Agile Hacking, um programa imersivo que ensina líderes a criarem e estabelecerem a cultura ágil dentro de suas organizações e sou apresentador do podcast Inovação Sem Romance. Estalos Resumo Cast. Autores e convidados muito especiais compartilham todas as quartas-feiras ideias de grandes livros para empreendedores. E para responder à pergunta de hoje, eu gosto de dizer que líderes no século XXI, mais do que nunca, precisam inspirar pessoas a se desenvolverem e atingirem seus melhores resultados. E por isso há um conjunto de valores que precisam ser praticados por esses líderes. E aqui vão eles. O primeiro, um líder, para liderar nesse contexto cada vez mais digital, precisa ter competências emocionais bem afloradas. Mais que somente competências técnicas, que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer que seja a atividade, mas não somente, a gente precisa ter um olhar cada vez mais favorável do ponto de vista da empatia, da comunicação, da oratória, da confiança, da segurança e várias outras características da criatividade, enfim, que se conectam com um momento de mundo cada vez mais volátil e que exige de nós mais adaptabilidade e que planos mudam com muita frequência. Então, habilidades emocionais, competências socioemocionais fazem parte de uma característica fundamental de qualquer liderança nesse contexto cada vez mais digital, complexo e caótico. Um outro ponto fundamental é que a gente deixa de ter uma visão mais da imposição da liderança e começa a permitir mais um contexto de participação, coparticipação dos liderados nas tomadas de decisão. Então, um líder precisa assumir mais uma postura de facilitação e que permite e garante que os seus liderados consigam ter com mais fluidez acesso a decisões e até mesmo tomar estas decisões. É facilitar o trabalho para que os próprios liderados exerçam e façam aquilo que precisa ser feito. Para isso também é importante que o líder desenvolva um olhar do todo, um olhar da estratégia e não um olhar operacional simplesmente focado em uma única parte, no seu único time, mas ver como aquilo se integra com o todo, como aquilo começa a fazer sentido para o todo e a gente conecta um outro ponto que é a orientação por propósito. Um líder precisa cada vez mais ter uma orientação por propósito, mais que somente uma orientação por demanda. Não cabe mais aquelas questões de assumir uma responsabilidade isolada, executar, entregar e acabou e é isso. A gente vive um momento que cada vez mais o propósito direciona compromisso, o propósito direciona engajamento e a gente precisa que pessoas estejam engajadas não somente apesar dos desafios, mas principalmente por conta dos desafios. Então, a orientação por propósito é fundamental. Um outro ponto importante é que a rigidez passa a ter um lugar secundário nesse momento de liderança cada vez mais ágil, cada vez mais inovadora. E aí cabe um outro ponto que é inovação e flexibilidade. Um líder precisa estar disposto a se adaptar, precisa estar disposto a permitir que experimentos sejam feitos, então inovações floresçam dentro de um time. Afinal de contas, a gente está falando também de uma geração cada vez mais protagonista, já que tudo é resultado, todas as inovações tendem a vir de grandes experimentos. A gente também fala cada vez mais de relações humanizadas, mais diversidade, mais inclusão. O líder precisa garantir que diversas opiniões de múltiplas de relações cross-culturais sejam permitidas dentro de uma estrutura. Afinal de contas, é assim que também você aprende, e esse é um modelo mental exigido pelo século XXI das lideranças. Um outro ponto é autonomia e orientação e desenvolvimento de pessoas. É dar autonomia para que as pessoas também, a partir de orientação, encontrem o seu caminho e desenvolvam as suas próprias habilidades. Muito mais do que o comando e o controle, que vem lá dos nossos primeiros movimentos derivados de gestão da engenharia clássica, das primeiras revoluções industriais. Então o cenário agora é muito mais focado para pessoas. E um outro ponto importante quando você fala de pessoas é comunicação clara e escuta ativa. Não adianta você ter os melhores processos, as melhores práticas se as pessoas não se entendem. Afinal de contas, processos, métodos, frameworks só vão fazer sentido se as pessoas entenderem por que deve ser feito, como deve ser aplicado, e você precisa entender as pessoas enquanto líder. É parte da sua responsabilidade escutar para então direcionar.
Um outro item fundamental nisso tudo é você, enquanto líder, praticar, ser um praticante do lifelong learning. É você nunca parar de estudar, é você nunca parar de aprender, é você nunca parar de se desenvolver. É você entender que o mundo em constante mudança não é uma mudança que está acontecendo agora e que daqui a pouco vai passar, mas que essa mudança veio como um ritmo frequente e eterno. É um looping sem fim e que todas as mudanças vão exigir renovação de você e das suas competências. Então, estudar constantemente, ficar up to date com tudo que está acontecendo é algo fundamental, porque afinal de contas você é espelho e inspiração para outras pessoas, e se você espera que elas se desenvolvam, no fim das contas você precisa fazer o mesmo. Aliás, começa com você enquanto líder. E por fim, uma característica aqui também sem ter a intenção, a pretensão de esgotar todas as características de uma liderança eficaz, de como liderar pessoas na era digital, mas um item que pode consolidar tudo isso é celebrar mais. Sempre que um objetivo for alcançado, sempre que um projeto for concluído, sempre que uma entrega for realizada, que haja mais celebração junto ao time, que permita mais essa celebração e que você, enquanto líder, celebre também. Afinal de contas, a celebração gera combustível para você continuar, seguir em frente, se adaptar e gerar novos resultados. A gente precisa comemorar mais, celebrar mais as conquistas. E tudo isso que eu falei aqui faz parte dos 10 valores do Manifesto Ágil da Liderança, que foi criado junto a 32 pessoas num contexto muito legal da jornada colaborativa, que eu tive a felicidade de convidar essas pessoas, organizar esse evento e que juntos nós conseguimos co-criar esses 10 princípios, 10 valores do Manifesto da Liderança Ágil, e que pode ser encontrado numa dica de leitura que eu deixo agora para vocês, que é o livro Jornada Ágil de Liderança, também escrito pela Jornada Colaborativa, que eu tive a felicidade de liderar o time com 86 coautores. E quem quiser continuar batendo esse papo, me encontra lá no Instagram. Meu contato lá é victorgonçalves.oficial e no LinkedIn, Vitor Gonçalves, e a gente se vê. Valeu! Estalo Resumo Cast. Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil.